Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico. Hoje a gente vai para uma aula um pouco mais teórica, né? A gente partiu de uma aula prática, que foi o desenho das margens e legendas, e hoje a gente vai começar a ver quais são os primeiros elementos da geometria, ou o que a gente chama de elementos fundamentais da geometria, beleza? Então, bora lá. Então, quais são esses elementos, certo, gente? Na geometria, a gente vai definir, principalmente para a nossa disciplina, três elementos básicos, certo? Três elementos fundamentais, certo? Quais são esses elementos? Vão ser o ponto, a linha e o plano, certo? Então, mas o que danado, para que danado serve isso? Esses serão os elementos que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. Por exemplo, o ponto ele vai servir para identificar alguns locais, certo? Então, se eu digo assim, eu quero fazer uma representação de um terreno, de uma fazenda, de algo que seja assim, certo? E aí essa fazenda tem vários pontos, né? O terreno dela tem várias formas, geometrias. Então, a gente loca os pontos, certo? Esses pontos, nesse caso, vão ser chamados de vértices. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Dentro desses pontos, ou melhor, ligando esses pontos, nós iremos ter as linhas, tá certo? Que podem ser linhas retas, linhas curvas, tá? E quando a gente juntar todos esses pontos e essas linhas, né? Esse desenho a gente vai estar conseguindo fazer num plano, tá bom? Então a gente vai ver cada um desses elementos que são fundamentais para a gente começar a definir os nossos objetos que a gente está desenhando, tá bom? Pensando em geometria, né? A gente está em desenho técnico, mas a gente está falando de geometria. A geometria ela tem tudo a ver, tá certo? Por quê? Porque a geometria, quando a gente vai para a etimologia da palavra, né? Para ver o que é que a palavra significa e de onde é que ela vem, a gente vai ver que geo significa terra e metria significa medida. Então, são todas as medidas de coisas que estão na terra, ou seja, tudo que é objeto, tudo que está aqui, a gente vai utilizar a geometria para medir, tá certo? São todas as medidas que a gente vai utilizar para detalhar, desenhar ou até descobrir o que é aquilo, né? Descobrir o objeto, determinar o objeto dentro do desenho, tá certo? E aí cada figura geométrica é formada por esses elementos geométricos, tá? Que são esses três elementos, o ponto, a linha e o plano. Então, é como eu falei para vocês, por exemplo, no exemplo da fazenda. Então, a gente tinha um elemento, tá? Uma figura geométrica que é formada por um conjunto de pontos. Esses pontos são interligados por linhas, tá? E eles estão sendo determinados, estão sendo descritos sobre um plano, tá bom? Então, o que danado é o ponto, tá? O ponto é a figura geométrica mais simples. E aí vem uma coisa muito importante. Ele não tem dimensão. Então, a gente não pode dizer que o ponto é 1 milímetro, o ponto é tanto, certo? O ponto é 1/10 de milímetro, certo? Não existe essa quantificação, esse dimensionamento do ponto. Por quê? Porque ele, na verdade, é um local de interseção, como a gente vai ver, tá certo? No caso, quando a gente vai definir um ponto, tradicionalmente, o que é que a gente faz? Vou pegar aqui a canetinha e vem aqui e faz assim, né? Ó, definir um ponto, certo? Essa forma de definição, que é a forma mais comum, é uma forma que para o desenho, para a geometria está errada, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a desenhar o nosso ponto de uma forma diferente. Hoje, a gente vai entender que o ponto nada mais é do que a interseção, do que o cruzamento de duas linhas, certo? Então, sempre que eu tenho duas retas, duas linhas, tá? Eu vou ter aqui uma interseção. Essa interseção, que eu estou representando aqui pela bolinha, só para a gente entender, certo? Vai ser o que a gente chama de ponto. Então, a gente não pode representar um ponto por um pontinho assim. A gente sempre tem que representar por uma interseção de retas. Então, como é que eu vou representar agora um ponto de tal objeto? Eu vou representar aqui, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto. E aí aqui eu vou fazer
aqui as minhas linhas para juntar esses pontos, certo? Então, lembrando que ponto é a figura geométrica mais simples, não tem dimensão, justamente porque ele vai ser a interseção do cruzamento de duas linhas, tá bom? E aí tem um ponto importante aqui, certo? Ele sempre vai ser representado, tá, por uma letra maiúscula, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Certo? Ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. E são letras do nosso alfabeto. A gente pode representar A, B, C. Qual a letra, professor, que a gente tem que representar? Qualquer uma. A que a gente escolher. Tá? Existem algumas, digamos assim, algumas convenções. Geralmente, quando a gente vai fazer um ponto que representa o centro de um círculo, né? Então, a gente vai e coloca o ponto O, que a gente chama de ponto origem, ponto zero, tá? Quando a gente quer representar um ponto médio de um segmento, como a gente vai ver, aí a gente representa por um M ou por um C, que é o centro, tá certo? Mas isso é pura convenção. A gente pode utilizar qualquer letra. Se eu quero utilizar X, A, N, B, K, qualquer letra que quiser, a gente pode representar, tá bom? Então, vamos para o próximo elemento. O segundo elemento é a linha, tá certo, gente? Então, a gente pode ter uma ideia do que é uma linha quando a gente pega o nosso lápis, tá? E faz um movimento no papel. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, imaginar que o nosso slide aqui, a nossa tela, é um papel, então a gente pode pegar aqui, ó, e fazer um conjunto, né? Vai fazendo um movimento, e aí a gente vai tendo aqui a formação de uma linha. Digamos que aqui a gente vai ter, ó, infinitos pontinhos, certo? Nós teremos infinitos pontinhos. Por quê, gente? Porque aqui eu posso passar, ó, retas em todas as direções. Então, um ponto é um local infinito, tá? E uma reta é um conjunto de pontos infinitos sucessivos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então aqui a linha vai ser definida como um conjunto infinito de pontos sucessivos, tá certo? Aí agora, diferente do ponto, a gente vai identificar a linha com a letra minúscula. Então, ponto a gente sempre identifica com a letra maiúscula, a linha a gente sempre vai identificar com a letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Professor, eu posso representar por número? Não, é sempre pela letra maiúscula, o ponto, pela letra minúscula, a linha, tá? Existe sim a conversão que geralmente a gente coloca como a linha R ou S, mas isso também não existe nenhuma convenção. Geralmente o pessoal coloca, mas não existe regra para determinar qual a letra que a gente vai colocar. A gente pode colocar qualquer letra desde que ela seja minúscula, tá bom? Aqui, agora vamos ver quais são as subdivisões da linha, porque dentro da linha, gente, a gente começa a ter um pouco mais de especificidade, certo? Então, dentro da linha a gente vai ter três tipos, tá? Então, o primeiro tipo é a linha curva, certo? Essa linha curva, ela vai ser definida como uma figura gerada por uma trajetória aleatória de um ponto móvel, tá certo? E é uma linha que segue várias direções. Isso aqui que é importante, tá certo, gente? A linha curva, ela segue mais de uma direção. Por que, professor, mais de uma direção? Porque a partir do momento, por exemplo, que eu estou indo nesse sentido aqui, ó, eu venho nesse sentido, a minha tendência é de continuar nesse sentido. Porém, eu posso vir aqui, ó, e mudar meu sentido. Então, a partir do que eu mudo, eu poderia vir para cá. Mas eu quero continuar e mudar novamente de sentido. Então, eu posso vir para cá. Daqui, ó, eu já posso vir para cá, mas eu optei vir para cá. Então, reparem que aqui a gente tem vários sentidos de direcionamento, tá certo? Várias direções a gente pode seguir. Então, a linha curva ela vai ser definida justamente por isso, quando a gente tem várias direções. E pelo fato de ela ter várias direções, a gente vai ter algumas especificidades. Por exemplo, quando a gente tiver
uma concavidade voltada para baixo, né? Tipo uma cuia, tá? Tipo uma letra U, a gente vai ter o que a gente chama de lado côncavo da curva. Já quando a gente tem o contrário, uma montanhazinha, um morrinho, tá? A gente diz que a gente tem um lado convexo da curva. E reparem que nada mais é um que o outro que o inverso. Para cima aqui é o lado côncavo, para baixo aqui eu poderia que é o lado convexo. Então depende de onde a gente está olhando para essa linha, a gente pode determinar qual é o lado côncavo e também qual é o lado convexo, certo? O segundo tipo de linha, gente, vai ser a linha reta, tá? E a linha reta, ela vai ser a menor distância entre dois pontos. Então, ela vai ter apenas uma direção. E aí vai ser justamente isso que vai deixar ela diferente da linha curva, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter essa diferença. Então, temos a linha reta, que representa a menor distância entre os dois pontos. Eu poderia fazer, sair do ponto A para o ponto B e fazendo todo esse caminho aqui. Vamos imaginar que eu quero ir, sei lá, da igreja até a prefeitura. Eu tenho que ir caminhando nas ruas, né? E tenho que ir fazendo, seguindo o fluxo, né? Dobrando nas esquinas e fazendo vários caminhos. Mas, por exemplo, se eu tivesse um drone, eu poderia ir em linha reta, tá certo? Eu poderia subir o drone ali na catedral e ir direto para a prefeitura, tá bom? Então, esse percurso, esse trajeto será um menor trajeto, tá certo? A distância percorrida vai ser menor. E sempre quando a gente faz uma distância de um ponto a outro, sem mudança de direção, a gente tem o que a gente chama de uma linha reta, tá certo? E aí tem um ponto específico aqui para a linha reta. A linha reta, ela vai ser infinita nos dois sentidos, certo, gente? Lembra que a linha é infinita, a reta também vai ser infinita, tanto a linha curva quanto a linha reta. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente vai ver algumas variações, né, de como a gente pode começar a representar esse distanciamento, essa linha reta, tá certo? Então, na linha reta, a gente tem que ela é infinita, tá certo? Por quê? Porque a gente tem aqui o ponto A e o ponto B, mas essa reta ela continua, ela só passa pelo ponto A e ponto B para ter uma definição de direção. Porque se eu só tivesse um ponto, certo? Como em um ponto passam infinitas retas, então eu poderia dizer que essa reta era para cá. Eu poderia dizer que essa reta era para cá, certo? Então, para a gente dizer que essa reta é para cá, a gente diz que ela vai passar em B e vai passar em A. Então, a gente dizendo que ela vai passar em B e vai passar em A, a gente determina a direção da nossa reta. Mas isso não significa que ela para em A ou para em B, tá certo? Então, a gente vai e diz que a nossa reta, deixa eu só apagar aqui, certo? É uma reta AB. E aí a gente representa por essa setinha aqui em cima, com uma seta para os dois lados, dizendo que ela é infinita para os dois lados, tá bom? Agora, gente, a gente vai ver uma variação da reta, certo? É o que a gente chama de semi-reta, ou seja, é uma parte de uma reta. Então, a gente vai pegar, certo? E vai fazer uma reta, só que essa reta agora, diferente da reta que a gente acabou de ver, que é infinita para os dois lados, a semi-reta ela vai ser infinita apenas para um sentido. Então, eu vou ter agora um ponto, que é um ponto inicial, que eu vou chamar de ponto de origem, certo? Que no nosso caso é o ponto A ou ponto O, certo? E o segundo ponto vai ser o ponto de definição da direção, ou definição do sentido, tá bom? E essa reta aqui, né, essa semi-reta, ela não vai caminhar aqui no nosso caso para o lado esquerdo, ela só vai caminhar para o lado direito, nesse caso aqui, certo? Então, eu saio do ponto A, vou para o ponto B. E aí eu represento essa semi-reta pelas letras, né, os pontos que definem essa reta, e coloco aqui
essa setinha aqui em cima só com apenas um direcional, mostrando que ela tem apenas um lado infinito, tá certo? Então, ela só vai crescer aqui para o lado direito. Mas, gente, isso não significa, tá certo, que eu não possa fazer uma outra reta para cá. Eu posso vir aqui, tá? E colocar aqui, deixa eu botar a canetinha, e posso colocar uma reta para cá também, certo? Defino aqui como ponto M, tá? Até o ponto, sei lá, ponto O. E aí eu vou chamar essa reta essa semi-reta, perdão, de MO. E aí eu vou fazer aqui, ó, M, O, e coloco aqui a semi-reta. Reparem que, independente dela estar para a direita ou para a esquerda, a setinha que representa, né, que vai na representação, ela vai ser sempre para a direita, ela sempre vai ser nesse sentido aqui, tá certo? E aí tem um outro ponto. Quando a gente vai definir uma semi-reta, a gente, como ela é infinita, então independente da quantidade de pontos que a gente tem nessa semi-reta, a gente pode definir ela sempre pela origem mais um outro ponto qualquer de direcionamento. Então nesse caso aqui, ó, tanto faz eu dizer que a minha semi-reta é OM, quanto ela é ON, tá certo? Por quê? Porque eu tenho um ponto de origem mais um ponto de direcionamento. E aí, eu digo aqui, ela se origina em O e passa por M. Então, necessariamente, ela também vai passar por N, certo? Ou se eu digo O que passa por N, que segue na direção de N, ela já vai ter passado por M também, certo? Então, tanto faz ou um ou outro desse jeito. O que a gente não pode colocar é assim, tá certo, gente? Isso aqui não pode, nem isso aqui pode também, certo? Nem MN. Por quê? Porque MN, se a gente colocasse MN, a gente estaria dizendo que ela era uma reta, porque ela continua aqui para o lado esquerdo, tá? Então, a gente não pode chamar de MN, porque a gente teria agora uma reta e não uma semi-reta. E a gente também não pode chamar de OMN, por quê? Porque se define apenas com dois pontos, um ponto de origem e um ponto de direção, tá bom? Então, partindo da semi-reta, vamos para o outro tipo, que é o segmento de reta, certo, gente? O segmento de reta, diferente dos outros dois, ele é limitado, certo? Ele vai ser definido, ou seja, ele tem um tamanho, ele tem uma dimensão. Então, a gente pode chegar lá e medir. O segmento de reta é o que a gente vai mais utilizar no nosso desenho. Mas isso não significa que a gente não vai utilizar os outros. A gente também vai utilizar, tá bom? Então, o segmento de reta, ele representa um trecho limitado dentro de uma reta, tá certo? A gente vai pegar uma reta, vai extrair um pedacinho dessa reta e vai colocar em outro lugar. E aí, esse trechinho a gente vai chamar de segmento e vai conseguir dimensionar. Ou seja, a gente vai conseguir pegar uma régua e vai conseguir medir o tamanho dele, tá certo? Nesse caso aqui, dos segmentos, eu não vou ter mais um ponto de origem e um ponto de direção. A gente vai ter os dois pontos chamados de pontos de extremidade, tá certo? Então, ambos os pontos vão ser pontos extremos ou pontos de extremidade, tá? E aí agora a gente tem um detalhe. Quando a gente tem, por exemplo, um segmento de reta composto, tá? Que ele se compõe por mais de dois pontos, a gente tem que prestar bastante atenção que no caso anterior da semi-reta, a gente poderia chamar de OM, ON. Aqui não pode, tá certo, gente? Por quê? Porque pelo fato dele ter um tamanho definido, a gente vai ter um tamanho diferente de OM para ON. OM é menor do que ON, certo? E temos aqui também a variação de M para N. Então, aqui temos três dimensões diferentes, três segmentos de retas diferentes, tá certo? Então, aqui nós temos tamanho 1, tamanho 2 e tamanho 3. Então, aqui nós temos, né, podemos formar três segmentos de retas diferentes, certo? Aí, dentro desse segmento de reta, a gente tem que conhecer, né, alguns
algumas especificações. Por exemplo, pelo fato de ela ser definida, vamos pensar aqui nesse segmento de reta AB, certo? Eu tenho um segmento de reta A do ponto A até o ponto B. Como ele tem um tamanho definido, eu posso dizer que a gente tem um centro, certo? Que tem aqui um ponto central. Então, esse ponto central aqui, a gente vai chamar de ponto C ou ponto médio. Ponto central ou ponto médio, tá bom? Esse ponto médio, se a gente passar uma reta na perpendicular, ou seja, uma reta a 90 graus, né? O quadradinho que representa 90 graus, a gente vai ter uma reta e essa reta a gente vai chamar de mediatriz. Então, é um novo conceito para vocês. Mediatriz é a reta que passa perpendicularmente no centro de um segmento de reta. Lembrando que a mediatriz é uma reta infinita. Ela vai para os dois lados, tá certo? Ela é infinita dos dois lados. Então, a mediatriz, ela vai ser uma reta perpendicular que passa pelo centro ou que passa pelo ponto médio de um segmento de reta, tá bom? E atrelado a isso, quando temos, por exemplo, uma poligonal, né, uma linha composta, que vai ser a terceira linha que a gente vai ver, vamos supor que a gente tem agora aqui a situação A, B e o ponto D, certo? Em relação a esse ponto D aqui, ó, a gente pode se formar um outro segmento, a gente pode formar o segmento BD, tá certo, gente? E lembrando, eu esqueci de falar, ó, o segmento de reta ele vai ser representado por um tracinho, ó, e ele não vai ter aquelas setinhas, tá certo? Ele não vai ter a setinha nem de um lado, nem do outro. E aí esse segmento BD, tá certo? Ele vai ter um ponto em comum com o segmento AB, tá certo? Que no nosso caso é o ponto B. O ponto B, ele tanto está no segmento AB, quanto está no segmento BD. Esse ponto aqui a gente chama de ponto de interseção. Então, lembrando que ponto que está em dois segmentos de retas, nós vamos chamar de ponto de interseção. O ponto que está no centro de um segmento de reta, a gente vai chamar de ponto médio, tá bom? E a reta que passa nesse ponto médio de forma perpendicular ao segmento, a gente vai chamar de mediatriz, tá certo? Então, esses são os elementos, tá, que a gente tem dentro da linha, tá? Então, a linha vai ser mais ou menos subdividida em todos esses elementos. Então, resumindo, nós temos aqui a reta infinita dos dois lados, e ela vai ser representada por uma setinha multidirecional, tá? E pelas duas letras. A semirreta, ela tem um ponto de origem e um ponto de direcionamento. E aí a gente tem a setinha representada apenas para um lado, com as duas letras que representam os pontos, sempre com letra maiúscula, tá certo? E aqui, gente, temos o segmento de reta, que agora os pontos viram pontos de extremidade, né? Pontos extremos, e são representados apenas por uma linha, né? Sem as setinhas aqui nas letras que representam os pontos que estão delimitando o espaço. E este segmento de reta, a gente consegue pegar uma régua e medir, tá bom? Por último, gente, temos as linhas compostas, tá certo? É um outro tipo de linha, mas na verdade ela é o conjunto, é a união de algumas linhas, tá certo? Então, temos a linha composta poligonal, que ela é formada por um conjunto de linhas retas, tá certo? Uma sucessão de linhas retas. Então, por exemplo, aqui podemos ter uma estrada, né? A gente pode ter aqui um caminhozinho, né? Desde que seja de pedestre, né? De carro não dá, porque não dá para ter que fazer a curvinha aqui. Mas temos aqui, ó, uma poligonal. Temos a linha mista, que é a linha que mistura linhas retas com linhas curvas, tá bom? E temos a linha sinuosa, que é o conjunto de linhas curvas. Eu tenho linhas curvas sucessivas, então eu tenho uma linha curva aqui, eu tenho uma outra linha curva aqui, e eu tenho uma outra linha curva de raio, ambos de raios diferentes, tá? Então eu tenho aqui uma linha sinuosa, uma linha mista e uma linha poligonal. Então esses tipos de linhas, né, essas são as linhas compostas. Então nós temos
as linhas curvas, que são as linhas que têm múltiplas direções, tá certo? As linhas retas, que são a menor distância entre os dois pontos e que é uma linha que tem apenas uma direção só. E quando eu junto as linhas, eu tenho as linhas compostas. Se eu juntar só a linha reta, eu tenho a poligonal. Se eu juntar a linha reta com linha mista, ou com linha curva, eu tenho a linha mista. E se eu juntar apenas linhas curvas, eu vou ter o que a gente chama de linha sinuosa, tá bom? Em relação às linhas, nós já entendemos. Agora vamos entender as posições que essas linhas podem estar, tá bom? Essas linhas, elas podem ser consideradas que estão na horizontal, na vertical ou inclinada. Essas três posições, gente, são as que a gente chama de posições absolutas, tá? Vão ser o que vão determinar o nosso sentido, tá? Então, elas estão no sentido horizontal, estão no sentido vertical ou estão inclinadas, tá certo? Então, isso aqui é o nosso sentido da linha. E isso aqui, gente, vai depender de qual lado. A gente pode crescer para um lado ou pode crescer para o outro. Eu posso ter linhas na verticais para cima ou para baixo, inclinadas também em ambas as direções. Ou eu posso ter segmentos de retas aqui também, que são um tipo de linha, onde a gente tem esse espaço limitado em qualquer um desses direcionamentos, certo? Fora as posições absolutas, nós também temos a que a gente chama de posição relativa, ou seja, é a posição que uma linha vai estar em relação à outra, ou uma linha vai estar em relação a um outro elemento geométrico. Eu posso ter uma posição relativa de uma linha para um ponto, tá certo? Também, como a gente vai ver. Então, dentro das posições relativas, o primeiro subtipo é o que a gente tem de uma linha em relação a outra, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, duas retas podem ser consideradas paralelas, perpendiculares ou oblíquas entre si. Quando a gente fala de posição relativa, né, a gente está falando agora apenas da linha reta, porque como a linha curva ela vai ter múltiplas direções, certo? Então a gente não tem como definir uma posição relativa para uma linha curva, porque a gente viu que ela pode ir em qualquer direcionamento. Então sempre quando a gente está falando de posição, a gente sempre está falando de posição de linhas retas, de segmentos de retas ou de semi-retas, tá bom? Então, quando eu tenho duas linhas retas, né, que tem a mesma distância entre si durante todo o percurso, nós chamamos essas linhas de linhas paralelas. O que é que danado isso quer dizer? Quer dizer que independente da posição que eu esteja, essa distância aqui da primeira linha para a segunda linha vai ser a mesma distância daqui do início também, certo? Então, independente de onde a gente esteja, tá? A gente vai ter a mesma distância. Então, essa distânciazinha aqui, ó, vai ser a mesma distância dessa aqui, que vai ser a mesma distância dessa aqui, que vai ser a mesma distância dessa aqui, que vai ser a mesma distância dessa aqui e que vai ser a mesma distância desta aqui. Importante, as linhas paralelas, teoricamente, se a gente for pensar assim, elas nunca se cruzariam, né? Elas sempre seriam paralelas. Mas como o nosso universo ele é infinito, tá certo? A gente diz que as linhas paralelas, elas se cruzam no infinito, tá certo? Pode parecer estranho isso, gente, mas tem um jeito simples de a gente entender isso. Se a gente for, por exemplo, para uma linha do trem, se a gente ficar bem em cima da linha do trem e olhar para o horizonte, a gente vai ver que os dois trilhos, que teoricamente têm a mesma distância, no horizonte eles se juntam. Eles vão diminuindo e vão no final, lá no finalzinho, onde a nossa vista não alcança mais, eles vão se juntar. Mas isso é uma posição relativa. É relativa aonde a gente está olhando. Por isso que a gente diz que, em relação a uma posição relativa, no infinito, as linhas paralelas se encontram. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente,
vem pegadinha em algumas questões, tá certo? Ou seja, de concurso, de prova, ou até do próprio Enem, tá certo? O Enem eu já vi cair questões assim. E aí o pessoal diz assim, as linhas paralelas, elas sempre têm a mesma distância entre si e nunca se encontram. Não, elas se encontram no infinito, tá? É só a gente pensar na linha do trem. Nos trilhos da linha do trem vão se encontrar no infinito. Por quê? Porque isso é uma posição relativa, é relativa a onde a gente está, tá bom? Tirando as linhas paralelas, nós temos agora as linhas perpendiculares, esse segundo tipo de linha aqui, tá certo, gente? Então, as linhas perpendiculares, elas vão ser linhas que têm um cruzamento entre si, só que esse cruzamento necessariamente tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então, eu estou aqui, então eu tenho que cruzar e este cruzamento tem que fazer um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto, tá bom? A gente chama esse ângulo aqui de ângulo reto. É um ângulo de 90 graus, beleza? Mas a gente pode ter também um cruzamento de linhas que não seja nessa angulação específica de 90 graus. É o que a gente chama de linhas oblíquas, certo? Linhas oblíquas vão ser as linhas que se cruzam, porém, num ângulo diferente de 90 graus. Então, para a gente definir essas linhas, a gente tem que as linhas paralelas são linhas que têm a mesma distância entre si, certo? E se cruzam apenas no infinito. As linhas perpendiculares são as linhas que se cruzam em um ângulo de 90 graus. E as linhas oblíquas são as linhas que se cruzam em um ângulo diferente de 90 graus. Beleza? Então, nós temos aqui todas essas posições, tá? E para finalizar essa parte de posições relativas, a gente pode ter a posição relativa também da linha com outro elemento, como eu falei, da linha com um ponto. Então, com relação a um ponto, a gente pode ter uma posição relativa convergente ou divergente, certo? O que danado é isso, gente? A linha convergente é quando várias linhas estão indo em direção a um ponto só, tá certo? Já a divergente é quando elas saem desse ponto, têm o mesmo ponto de origem e vão para diferentes direções, tá bom? Então, vamos pensar que eu tenho um ponto e várias linhas. Eu tenho várias linhas caminhando para um ponto, eu tenho que essas linhas são convergentes, certo? Elas vão convergir. Já as linhas divergentes são as linhas que vão sair do mesmo ponto e vão divergir para outros pontos, tá certo? Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma aqui, beleza? Então, as posições relativas, elas podem ser entre linhas, e aí entre linhas elas vão ser paralelas, perpendiculares ou oblíquas, ou elas podem ser entre linhas e um ponto. Aí essas linhas e esse ponto, se as linhas estiverem indo para o ponto, convergente. Se as linhas estiverem saindo do ponto, são divergentes, beleza? Para vocês entenderem, gente, qual a importância das linhas do nosso desenho, a gente está pensando isso, professor, mas eu não vou usar isso. A gente vai usar. Por exemplo, na disciplina do semestre que vem, que vocês vão ver em topografia, beleza? Vocês vão ver que a gente tem um processo de levantamento topográfico por radiação. A radiação, a gente vai utilizar retas divergentes, tá certo? Então, a gente, a partir de um mesmo ponto, nós vamos tentar extrair direções para outros pontos, onde vamos ter segmentos de retas divergentes, tá bom? Então, a gente vai utilizar isso sim, tá beleza? Mas voltando, para falar sobre a importância, né, que a linha tem para o nosso desenho, a linha, gente, ela vai aparecer de diferentes formas no nosso desenho aqui, certo? Então, dependendo da forma como ela aparece, ela vai representar, ela vai ter um significado. Por exemplo, se eu faço uma linha bem grossa, certo? Uma linha larga, a gente vai dizer que a gente quer destacar aquele elemento ou que aquele elemento ele vai estar mais próximo da gente. Quanto mais próximo o elemento está,
mais larga tem que ser a nossa linha. Quanto mais distante o nosso elemento está, mais fina vai ser a nossa linha. Então, vejam que a própria espessura da linha já vai dar uma noção de profundidade, beleza? Então, a gente vai ter linhas largas, linhas estreitas. Se a gente quiser representar uma ruptura, a gente pode fazer uma linha zigue-zague. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma estrada bem grande. Então, eu tenho uma estrada bem grande, aí aqui eu tenho uma curva, certo? Aqui eu tenho uma estrada. E essa parte reta aqui, ó, ela é bem grande. Deixa eu tentar fazer essa reta aqui. E só aqui ela vai ter a curva. Para mim não precisar representar essa reta bem grande aqui, certo? O que é que eu faço? Eu faço essa curva aqui inicial. Vou fazer uma linha zigue-zague aqui para representar que eu tenho uma quebra de seção, tá? E vou puxar o restinho da linha aqui e já fazendo essa outra curva aqui. Então, reparem que eu não representei essa parte grande reta. Por quê? Porque ela é igual aqui. Então, eu só represento o início e o fim dela. A gente pode fazer o que a gente chama dessa linha de interrupção, tá bom? Ah, professor, mas eu quero representar agora um lugar que eu não esteja vendo no meu desenho, mas eu quero representar. Aí eu posso representar, ó, com as linhas tracejadas. Isso vocês vão ver com bem detalhe, gente, na disciplina de projeto arquitetônico, principalmente, certo? Que aí a gente vai ver todos esses tipos de linha, vai usar mais, certo? Aqui no desenho a gente vai utilizar mais a tracejada e a linha contínua, certo? Mas aí a gente pode ter, por exemplo, aqui, para a gente falar da linha contínua, eu tenho aqui uma parede e atrás dessa parede eu tenho uma porta ou alguma coisa que eu queira representar, e aí eu vou lá e coloco com linha contínua. Sei lá, eu tenho aqui a parede, eu estou vendo a parede de lado, só que dentro dessa parede tem uma porta. Aí eu vou aqui e faço uma linhazinha contínua, certo? Eu faço uma linha contínua aqui, uma linha tracejada, perdão, aqui. Aí aqui eu vou representar a porta aqui, tracejada, para dizer que aqui tem uma porta, mas que eu não estou vendo, tá certo? Então, tudo isso aqui vocês vão ver com bastante calma na disciplina do projeto arquitetônico, tá? E por último, o plano, tá certo? O plano, gente, é o nosso terceiro elemento fundamental, certo? E ele é uma superfície infinita, tá? O plano, a gente tem que saber que ele não tem começo, não tem meio e não tem fim, tá certo? A gente usa ele referenciando alguns pontos porque para a gente conseguir definir, mas ele é infinito. Por quê, gente? Por que o plano é infinito? Porque o nosso universo é infinito, tá? A gente não tem como desenhar o nosso universo, tá certo? Então, a gente vai aqui e tira uma parte do universo, uma parte do nosso plano, uma parte da nossa superfície, tá? E aí a gente vai e consegue representar aqui, tá certo? Apesar de que ele é infinito, a gente vai delimitar ele, certo? A gente delimita por quê? Porque a gente tem que delimitar um espaço de desenho. Então, na prática, a gente vai definir um espaço de desenho que pode ser inclusive o nosso papel. O nosso papel é uma representação limitada de um plano. Por quê? Porque eu posso ter um papel maior, por exemplo, um A4, eu posso ter um maior que é o A3, depois eu posso ter um maior que é o A2, depois eu posso ter um maior que é o A1, depois eu posso ter um maior que é o A0, depois eu posso ter um outdoor que é bem maior, depois eu posso ter um papel infinito que eu vá conseguir desenhar tudo o que eu quiser. Mas aí a gente limita, né? Porque isso é inviável a gente desenhar num papel infinito aí, né? E a gente não teria como ver esse desenho ou levar esse desenho para a obra para executar, beleza? Então, por isso que a gente define ele como limitado, mas ele é infinito, certo? Nunca se esqueçam disso. E aí a gente vai definir esses planos por letras gregas. Agora é diferente. Lembrando, ponto a gente define por letra maiúscula, linhas por letras minúsculas e planos por letras gregas. Pode ser alfa, beta, gama, ômega, pi, rho, certo? Qualquer letra que vocês quiserem, desde que seja do alfabeto grego. E aí, a partir do momento que a gente limita, né, o nosso plano, o nosso papel, certo?
que esse papel não necessariamente pode ter uma forma fixa, ele pode ter qualquer forma, a gente vai colocar os objetos dentro dele, tá bom? Então a gente vai colocar um objeto qualquer, que pode ser de qualquer geometria, esse objeto que a gente vai desenhar, certo? Pode ser um conjunto de linhas e pontos curvos, retos, de semi-retas, de segmentos de reta, beleza? E esses planos, tá? A gente vai classificar eles de acordo com a sua posição. A gente vai dizer que esse plano pode ser horizontal, quando a gente tem um plano na horizontal, pode ser o plano na vertical e pode ser o plano inclinado. Ah, professor, mas a gente vai usar isso? Vai. Por exemplo, quando a gente quer desenhar o que a gente chama de planta baixa, certo? A planta baixa é uma vista como a gente estivesse vendo a casa de cima. Então a gente vê o quarto, né? Vê o banheiro, vê a cozinha, vê tudo lá de cima. A gente está olhando a planta de cima, a gente está olhando num plano horizontal. Ah, mas eu quero saber a fachada, como é que vai ficar a fachada do meu prédio. Aí você vai lá e a gente vai lá e projeta o prédio com as cores, com janela, com os detalhes. A gente está vendo isso no plano vertical, certo? No plano inclinado, eu quero fazer, sei lá, um tobogã, um escorrego, alguma coisa do tipo, a gente vai também utilizar o plano inclinado, certo? Porque o nosso mundo ele tem, né, múltiplas direções, beleza? E a gente vai tentando representar isso em cada plano, tá bom? Então, para concluir, gente, a gente tem o ponto, vai ser o cruzamento de duas linhas infinitas, tá? Sempre infinitas, e ele vai ser representado por uma letra maiúscula. A linha é um conjunto de pontos, tá? Que vai ser representado pela letra minúsculas. Essa linha ela pode ser curva ou reta. A reta ela pode ser uma linha infinita dos dois lados, que é a reta. Pode ser a semi-reta, que é a metade de uma reta. Ou pode ser um segmento de reta, que é um pedacinho de uma reta. Tá bom? E temos o plano, que vai ser representado por uma letra grega, que é um plano, uma superfície infinita, porém a gente vai limitar para conseguir desenhar, tá bom? Gente, então é bastante coisa, né? A gente viu bastante coisa hoje, mas vejam essa aula com calma, façam anotações, revisem e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchauzinho!